Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão para falar sobre São Tomás de Aquino, o idiota. Mas antes de eu, né, fazer a minha explanação dominical, eu queria falar que, olha, essa semana eu estou mandando os livros, né, para quem ajuda aí a gente aqui no Apoia-se, né, se Deus quiser eu estou mandando essa semana. E eu peço que vocês dêem um feedback, né, se vocês estão gostando dos livros, se vocês querem, né, outros tipos, ou que livros que vocês querem, né? Vocês que ajudam aqui o canal. Acho que se vocês estão pagando, vocês têm o direito de opinar, né, no que vocês querem. Então, é isso aí que eu queria falar. Mas vamos para o tópico, que é São Tomás de Aquino, o idiota. É, eu acho assim, como é que a coisa é a providência para mim? Há uns anos atrás, um casal amigo meu, eles estavam de viagem e ele, né, muito católico, foi numa missa no domingo, de manhã cedo, às 6 da manhã, logo a primeira missa, e ele reparou que o órgão daquela igreja estava com defeito, estava fazendo um som muito ruim, estava muito desafinado. Então ele acabou a missa, né, esperou, né, e tal, e foi falar com o padre: olha, padre, se o senhor quiser, eu posso ver o órgão para o senhor. Né? Se for um negócio muito complexo, eu até pago o conserto do órgão para o senhor. E o padre, né, ficou extremamente irritado com ele, né? Disse que ele estava pecando falando contra a missa, esculhambou com ele, né? Disse que ele pecou contra o órgão, né? O órgão musical que estava proclamando músicas santas, o coro dos anjos. Ele ficou muito chateado, né? E a esposa dele fez um comentário, né, que na época eu até achei estranho, mas hoje eu até concordo com ela, que ela falou assim: os católicos têm a incrível mania de inventar novos pecados, enquanto os protestantes criam novos demônios. E por que eu estou contando essa história? Porque hoje, por um acaso, né, na internet, eu cliquei, né, procurando missa e fui parar na missa, justamente dessa igreja. E o que estava desafinado? O órgão. 30 anos depois. Por quê? Porque se preferiu mandar para o inferno do que pensar numa solução e consertá-la. Tio Cláudio, o que isso tudo tem a ver com o que você está falando? Vocês vão ver que o Mike tem tudo a ver. Eu me lembro que teve um padre, que uma vez eu estava vendo uma palestra dele, e falou: que se você mentir para salvar uma pessoa, um exemplo bem simples. Vamos supor que você está na Segunda Guerra Mundial e você escondeu uma família de judeus na sua casa. E aí bate, né, a Gestapo lá, procurando essa família, e pergunta para você: você escondeu essa família na sua casa? Se você falar que sim, a Gestapo vai matar a família judaica e a sua família. Se você falar que não, todo mundo se salva. E o padre falou que o mais certo era dizer a verdade, para não incorrer em pecado. E eu falei: como assim? Você está doido? Você está completamente doido. Né? Não, mas ele falou: não, mas olha, São Tomás de Aquino diz que é pecado. Eu peguei para ler o São Tomás de Aquino e vi que quem diz que realmente é pecado é Santo Agostinho. São Tomás de Aquino diz que é pecado, mas é um pecado atenuantes, porque você tentou salvar vidas, mas mesmo assim é pecado. Porque mentira, em todo jeito, é pecado. Continuando, né, ele falou que se você, né, achar uma pasta, né, com um revólver de um cara que é conhecido, um doido,
que ele é conhecido por matar pessoas na rua aleatoriamente, você tem obrigação de moral de devolver essa arma ou esse dinheiro que ele use para matar as pessoas. Porque senão você estaria roubando desse cara. Tipo, quando a polícia faz uma apreensão, tá? Lá, um traficante, e tira as armas dele, tira a droga dele, pela lei, isso São Tomás de Aquino, tá? Pela lei da propriedade privada, direito natural, o que a polícia está fazendo é pecado. E eu vou dizer para vocês duas coisas. Tanto São Tomás de Aquino quanto Santo Agostinho são dois imbecis, idiotas nesse assunto. Não tem base racional nisso. Não tem base teológica para isso. Muito pelo contrário, a teologia vai até contra eles. Eu sei que vai ter gente aqui que é a favor de São Tomás de Aquino, e blá blá blá, e Santo Agostinho, dizer, ó, Cláudio quer acabar, não quero acabar com os dois, não. Não, longe de mim. Mas é reconhecer um erro e dizer, isto aqui está errado. Completamente errado. É um ensinamento perverso até. E se eles não fossem santos, eu diria até demoníaco. Se eles não fossem santos. Porque é aquela coisa, eu não posso julgar a intenção deles por trás disso, mas eu posso julgar a ação, e a ação é errada. Por quê? Vamos para a parte bem teológica. Deus, ele nega aquele que pratica o mal à verdade. Ponto final. Eu sei que está lá, né, alguém vai me citar aqui, a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Sim, beleza. Então, se o conhecimento da verdade é impositivo, e todos têm que ter a verdade, todos têm que ter a salvação. Acabou. Então, a vontade de Deus é imperativa, então todos, independente do que façam, serão salvos. Ou chegarão à verdade. Mas, não é isso. Pois a verdade é proibida àqueles que praticam o mal. Jesus Cristo, para mim, eu não sei para vocês, mas ele é a verdade. Ou estou errado? Quando Jesus fala lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E continuando, João 18, versículo 37, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Tanto é que é o evangelho de hoje, aqueles, né, que são de Cristo, escutam a sua voz e o seguem. Mas aqueles que não são, aqueles que são malignos, Deus veda a verdade. Está lá em 1 Reis, capítulo 22, versículo 22, ao qual Deus manda um espírito de mentira confundir os profetas que não estavam de acordo com ele. Ou estou enganado? O próprio Jesus Cristo fala em João 8, versículo 44, que o diabo é o pai da mentira. Quando ele diz a mentira, faz o que é próprio dele. Acabou. Aí o pessoal vai dizer, então quer dizer que Deus não pode mentir, mas os anjos podem. São Rafael que o diga. Está lá no livro de Tobias. Este anjo a serviço de Deus, em Reis 22, versículo 22, também pode. Porque a verdade tem que ser negada àqueles que praticam o mal. O diabo não pode ter acesso à verdade, senão vai dar comunhão para o diabo. E vai para o diabo que o carregue. Então, aquele que vem com a intenção homicida e vem com a intenção de fazer o mal, ele não merece a verdade. Acabou. Isso é teológico, gente. Ponto final.
Então, se o cara chegar, ó, tem aí uma família e tal, você pode dizer, mentir para ele na cara de pau. Ah, então quer dizer que agora eu virei filho do diabo? Não. Se você vai dizer que São Rafael virou filho do diabo, e este pobre anjo que estava a serviço de Deus era também, né, filho do diabo. Até o próprio Deus que permitiu isso. Então, em vez de negar a verdade ao mal, não, vamos dizer a verdade a todo tempo e pregar esta coisa que é completamente imbecil. Aliás, o direito à propriedade não é absoluto. Gente, Jesus Cristo disse para os judeus: o reino lhe será tirado e dado a outro. Cara, o pacto foi feito entre Deus e Abraão lá atrás. Se tinha um pacto que era para ser absoluto, era esse. Aí vai vir alguém dizer: olha, mas Jesus morreu, e quando Jesus morre, o testamento morre, o Antigo Testamento morre. Beleza, mas aí você não se toca que Jesus preferiu morrer do que continuar naquele Antigo Testamento de erro. Salomão era o caçula dos filhos de Davi, tá bom? Na linha sucessória, depois, né, dos filhos de Davi, era Amon o primeiro, depois era Daniel, né, ou tem outro nome que também tem dado na Bíblia, mas não vamos entrar aqui em questão. O terceiro era Absalão, o quarto era Adonias, o quinto era Cefatias, o sexto era Itreão. Ora, Adonias tinha mais direito ao trono que Salomão. E quem fica com o trono? Salomão. Para quê? Para que o trono não fosse mal usado, foi dado a um rei sábio. Então, se você sabe que aquilo é dado, aquilo que está ali vai ser usado para o mal, você acha que aquela pasta de dinheiro, você sabe que o cara é um bandido, que ele vai usar aquilo para comprar droga, que ele vai usar aquilo para matar criança, e você devolve esse dinheiro, porque você não quer ser chamado de ladrão para o inferno? Desculpa, meu irmão. O seu pecado é muito grave, tá? Porque aqui não é uma questão de latrocínio, você não precisa ficar com o dinheiro, você pode torrar o dinheiro. Você não quer ficar com o dinheiro, queima o dinheiro. Pega o dinheiro e vai fazer uma obra de caridade. Mas não segue esse conselho imbecil. Que eu sei que é errado e você sabe que é errado. E tem que ter um quê de uma marmota retardada para não saber disso. Agora, é a história do órgão que eu contei lá atrás. É mais fácil mandar para o inferno do que encarar o problema sério. Porque, cara, se você parar para pensar, quem é Tomás de Aquino, quem é Santo Agostinho? São dois playboyzinhos que nunca viveram a vida real. Não tem isso neles. Acabou. Eu falo, é muito fácil São Tomás de Aquino dizer, ó, mentira, todo caso é pecado, se ele nunca fez, né? Entrevista de emprego. Tem uma famosa uma pergunta de entrevista de emprego, que o cara diz assim, né? Olha, se você ganhasse US$ 1 bilhão, você ficaria nessa empresa? Né? É que nem aquele. Tem uma lápide
Lá na França, tinha um soldado, né, eles escreveram na lápide assim, né, ele nunca temeu nada. Aí um estudante falou, é porque ele nunca prestou exame. Acabou. Então é muito fácil você defecar, né, regras para a vida dos outros, quando a única coisa que você teve da vida foi o seguinte: você tinha uma vida abastada, viveu a vida inteira no convento, e o dia a dia eu fico aqui pensando em coisas teológicas que são boas, não vou dizer que não são, mas tem coisa que para a vida prática, meu irmão. Eu falo, desculpa, mas isso aí não condiz com a realidade. Entendeu? Não condiz com a realidade. É criar mais um pecado para encher o saco do povo, como se o povo católico já não tivesse pecado de sobra. Creio eu que deve ser a religião que mais pecado tem. Né? E como é que você resolve isso? Faça um curso de R$ 1,99 para resolver os problemas do seu pecado. Entendeu? E mande o Pix. Né? E aí o tio Cláudio que fala, olha, eu não vou dar a solução para todos os pecados do mundo. Cada um sabe do seu e, né, cada um tem a sua consciência. Mas pode fazer um Pix para o tio Cláudio, de boa, né? Que a gente aqui sempre tenta fazer essa obra de caridade. Né? Então, gente, fica com esse pensamento. Quando te falar uma coisa, não tenha medo de questionar, de botar isso na sua prática. Porque para mim a fé católica é prática. Não é uma coisa teórica. Não é uma fórmulazinha escrita no quadro. Não são frases bonitinhas. Não. Para mim é prática. Eu, quando falei isso, é uma imbecilidade, desculpa. Foi que nem também outro padre que chegou e falou. Aí estava num encontro de jovens, entrou aquele senhor, aquele padre. Ele falou: olha, beijar na boca é pecado. Gente do céu, da onde é que ele tirou isso? Aí viu o pessoal justificar, não, porque o beijar na boca te leva a pensamentos pecaminosos. Porra, sério? Né? Então eu vou te dizer uma coisa, olha, bater com o dedão na quina do móvel é pecado também. Porque você bater o dedão na quina do móvel, o que, que vai acontecer? Você vai ter aquele pensamento profundo, glória a Deus nas alturas, ou vai pro raio que o padre, blá blá blá. Pô, perdeu-se a noção de pecado. Perdeu-se a noção do pecador e do pecado e de tudo mais. Porque todos eles falam, o pecado é ofender a Deus. Aí você está tentando salvar a vida de uma família, você está ofendendo a Deus. Você está tentando evitar que traficantes matem pessoas, terroristas matem pessoas. Você está ofendendo a Deus em quê? É só ter dois neurônios e pensar. Mas não, é mais fácil mandar para o inferno e não resolver. Né? Então, gente, paz e bem para todo mundo. Né? E que tudo mais vá para o inferno. E até a próxima. Amém.